Comecei aqui a gravação agora. Primeiramente pedir desculpa aí, mas eu dei um vacilo aqui na aula de vocês hoje. Eu tava no link, eu tinha aberto a reunião, só que eu tinha aberto a reunião para outra turma. Sendo que a aula era com vocês agora. Eu tinha aberto a aula com o pessoal do primeiro ano lá. Aí tinha deixado avisado que ia demorar uns 10 minutinhos pra gente começar a aula e acabei esquecendo de trocar aqui. Mas aí deu certo. Quando eu vi a galera do primeiro ano entrando, eu digo, tá errado. Por que o pessoal do primeiro ano tá entrando no link da turma do segundo? Aí foi que eu me alertei que tava o contrário. Mas vamos aí. Como eu falei há pouco, né, vocês já devem ter notado, né, já devem ter observado que as notas já estão no sistema. Então as notas, tanto a nota do conteúdo, quanto a de participação, quanto a qualitativa, todas elas já foram digitadas. Embora existam alguns alunos aí, né, que estão me devendo, né, a prova, algumas atividades, né, então esses alunos aí, né, ainda não fizeram a entrega dessa parte das notas. Mas, primeiramente, né, dando um feedback a vocês aí sobre a questão da avaliação, relativamente a maioria foi bem, né, as notas, né, foram razoavelmente boas, né, tivemos aí, né, uma galerinha que desenrolou bem, né, e a ideia dessa aula de hoje é fazer uma pequena revisão, né, para o conteúdo de vocês referente à paralela, certo? Então a paralela também ela vai versar sobre os mesmos conteúdos, né, que já foram trabalhados aí, né, com vocês. Deixa eu ver, Vinícius está perguntando quem ficou na paralela. O ideal é você acessar o seu aluno online e verificar, certo? Mas vou ver aqui o seu, Vinícius Moura. Sua média final, se eu não estou enganado, foi 6,9. Mas é interessante que você entre lá e verifique, certo? João Paulo está dizendo que acha que quem ficou não está nem aí. Pode ser que seja também, né? Mas vamos lá, vamos revisar aqui os conteúdos. Eu vou dar uma adiantada, que isso aqui é a apresentação, né? Então, para essa parte também da paralela, né, vai ser versado, vai ser trabalhado dentro dessa paralela, né, a parte introdutória, né, a qual nós trabalhamos aí a parte inicial, né, mostrando aí, né, o que é uma rede de computador, né, como surgiu aí a internet, falamos um pouco sobre o Sputnik, né, e o surgimento da internet. Então essa parte introdutória também, né, vai acabar sendo trabalhada também nessa nossa atividade paralela, certo? Então surgimento da internet e tudo mais. Essa parte de convergência não, né? Essa parte de convergência eu faço muito mais para contextualizar, né, o atual cenário da tecnologia, em especial, né, o que é voltado para a rede de computadores, certo? É, Isaac, tá espelhando a tela? Ah, não tá passando para vocês? Foi mal. Tá não. Deixa eu compartilhar de novo. Pronto, tá aparecendo aí agora para vocês ou não? Agora tá. Beleza, beleza. Deixa eu desativar aqui agora só um negócio aqui, que senão eu não consigo ver vocês. Pronto. Sobre esses cuidados iniciais, né, também, né, vai ser trabalhado na disciplina, né, então vai cair um pouco dessa parte referente à segurança da informação e na etiqueta, né? Então essa parte aqui também é interessante. E como a maioria de vocês podem ter observado, né, a própria prova bimestral de vocês, ela já foi uma prova que foi basicamente trabalhada em cima dos exercícios, né? Então, as questões que eu trabalhei, né, na prova, todas elas vieram basicamente dos exercícios que vocês fizeram da disciplina, né? Então, essa parte aqui também vai entrar nessa parte da prova paralela, certo? Vamos ver aqui, trabalhou-se um pouco também da netiqueta, né, aqui no finalzinho, né?
embora eu nem pedi para vocês, né, como é que chama? Essa pesquisa aqui sobre netiqueta, né, que geralmente eu faço com a galera quando a gente está em sala de aula com acesso à internet. Enfim, vamos lá, tipos de redes, né? Então, é o outro conteúdo que foi trabalhado também, que também vai entrar nessa nossa avaliação paralela. Né? Então, é saber diferenciar quais os tipos de redes na perspectiva da topologia. Né? Então, o que é uma WAN, o que é uma MAN, o que é uma LAN e o que é uma PAN. O pessoal, né, a maioria pergunta assim, professor, por que, é que eu vou estudar isso daí? Por que, é que eu tenho que estudar toda essa teoria? Né? Você vai ver que quando a gente tiver, né, um dia, quando a gente voltar para a sala de aula, né, mesmo que não seja ainda esse ano, mas mesmo que isso aconteça, por exemplo, lá na disciplina de laboratório de hardware, vocês vão ver que isso aqui vai ter conexão com a parte prática, certo? Então, por exemplo, essa mesma nomenclatura é trabalhada, por exemplo, nos nossos roteadores wireless, né, que a gente acaba chamando desse jeito, né, mas nossos centralizadores wireless. Então, geralmente, né, na traseira desses equipamentos a gente tem LAN e MAN, né? E aí você entendendo, né, o conceito geral, né, das topologias, você entende para que é que aquela porta serve. Né? Então, conexão WAN, conexão MAN, LAN e PAN. Né? Então, é saber, né, para a prova, diferenciar cada uma dessas camaradas. Aqui também, ó, nessa própria imagem, ele já traz uma espécie de resumo, né, da própria definição da topologia dos tipos de rede. Então, por exemplo, a PAN, né, segundo a I3E, né, o Instituto de Engenharia, né, ele nomenclatura com essa numeração, né, a 802.15. Então, geralmente é Bluetooth. Então, são redes de alcance bem limitados, geralmente menores do que 10 metros. Aí a LAN, né, já tem uma outra padronização, isso aqui é o número da norma, né? IEE 202.11, né? Essa aqui é a 15, essa aqui é a 11. Veja que já trabalha com rede Wi-Fi também, seguindo esse mesmo conceito, né? E ela tem um alcance aí de até 150 metros, né? Então, redes que trabalham mais ou menos dentro dessa faixa, né, vão trabalhar dentro disso daqui, né? A MAN, né, também já é uma outra norma, né, então ela tem uma especificação, né, regulamentada e específica para ela. E aí, né, a tecnologia geralmente a gente chama de WiMAX, né, e são redes de aproximadamente 50 quilômetros, né, menores do que 50 quilômetros. Então, por exemplo, até pouco tempo aqui na cidade de Juazeiro do Norte, né, nós tínhamos uma empresa chamada de Link Cariri, a BEI de Cariri, que trabalhavam com ondas de rádio, né, que trabalhavam em espécies mais ou menos até uma distância de aproximadamente 50 quilômetros. Então isso é uma MAN, certo? Também. Já o WAN, né, são redes aí, né, ao IMAX, que também tem aí agora, ó, superior, né, ou inferior a 150 quilômetros. E a partir disso daqui também a gente acaba, né, tendo aí a junção de várias WANs a nossa internet, né? Então, quando eu junto várias WANs, eu estou nada mais do que fazendo o que a gente conhece hoje como internet, né? Então, a junção entre essas MANs ou essas WANs a gente faz através de um equipamento específico que a gente vai estudar mais para frente, chamado de roteadores. Então tá aí, essas são as divisões, né? As 4 divisões mais conhecidas. Né? Nós temos também uma outra que é uma WAN, né? Que geralmente é utilizada, né? Em conexão entre empresas, né? Business, entre empresas de fato. Né? Então são conexões entre empresas diferentes. Né? Geralmente, né, não é um conceito tão amplamente utilizado, até porque as outras acabam se aplicando a essas aqui, beleza? Então vamos adiantar aqui, LAN eu já falei, né? Geralmente, né, como vocês podem ver, né, aqui a gente está falando em termos de geográfico, certo? Não estou falando, alguém perguntou algo referente a fibra ótica, etc.
veja que quando eu estou classificando entre LAN, MAN e WAN, eu estou falando em termos geográficos. Fisicamente, né, o computador está aqui distante de outro que eu estou conectando, o quanto. Né? Vocês já devem ter ouvido falar também, se não ouviram, talvez seja a primeira vez, em tonelamento, em VPN. Né? O que é uma VPN? VPN é uma virtualização de uma rede. Então eu posso ter uma LAN hoje, né, através de VPN, onde esse computador aqui está no Juazeiro e esse outro computador aqui está em São Paulo. E eles fazem parte da mesma LAN. Só que eles estão utilizando o que a gente chama de tonelamento, ou VPN, que é um software, uma camada de software que vai simular uma local, né, uma LAN, só que na realidade ela é uma WAN. Certo? Então é uma virtualização de uma rede, né, uma LAN, dentro de uma WAN. Certo? Então existe isso também, mas daí são cenas para os próximos capítulos. É só para que vocês entendam, né, mais essa diferença. Então a MAN, como vocês viram, né, geralmente são, né, bairros ou cidades diferentes, né, desde que não tão distantes assim. Por exemplo, Crato, Juazeiro e Barbalha, né, as distâncias não são, né, tão elevadas assim. Então a gente pode até considerar uma MAN. Né? E aqui na nossa região a gente, né, tem algumas empresas que trabalham dessa forma. Né? Que tem uma MAN interligada, né, aqui na nossa região. Por exemplo, a AP Calçados, se bem que a AP Calçados agora já fechou, né, já não existe mais. Mas a AP Calçados ela trabalhava com a MAN. Né? A AP Calçados tem, não a loja, né, porque a loja da AP Calçados hoje é a Azteca, né, mas mesmo assim ela possuía, né, nas lojas a conexão entre as fábricas, né, e as duas unidades das fábricas que ela tinha aqui no Juazeiro. Tá aí as PANs, né, geralmente, né, são conexões de Bluetooth ou então de infravermelho, tem que ter uma proximidade muito grande, certo? E as VANs, né, que são aí, como eu falei para vocês, mais especificamente, né, interligações, né, entre nichos de empresa. Então, por exemplo, lá em São Paulo, né, nós temos um polo muito forte de produção de automóveis. Então, por exemplo, uma empresa fabrica pneus, a outra empresa fabrica o motor, né, e próximo a ela tem a montadora. Então, essas empresas elas criam esse tipo de tecnologia chamada de van que interligam essas empresas em um único sistema, em um sistema só. Então, não é todo mundo que tem, mas geralmente essas empresas elas acabam fazendo isso para facilitar a comunicação entre empresas diferentes, mas que necessitam estar interligadas para trocar informações. E o www é a nossa rede aí de alcance mundial. Então, essa daqui foi o que a gente viu, né, em termos de divisão geográficas. Já a topologia, galera, veja que de novo a gente está falando de uma parte física, certo? A gente continua falando, né, de distribuição física dos computadores, mas só que agora a ideia dessa divisão, né, dessa topologia física é mostrar como é que está arquiteturado, ou seja, qual é a arquitetura que está sendo utilizada naquela rede daquela empresa, naquela LAN ou naquela WAN, né? Então, como é que funciona, né, essa nossa rede, como é que ela trabalha. Por exemplo, hoje a nossa internet ela é um grande conglomerado da junção dessas várias. Algumas podem estar juntas em estrela, que hoje é, vamos dizer assim, a mais comum, né? Anel, né? Já no passado já foi algo, né, uma estratégia interessante. A barra foi uma das mais utilizadas no passado. Enfim, essas estratégias... Lívia Aparecida está fora do domínio, vou permitir aqui. Então essas estratégias de ligação, né, da topologia física, é justamente demonstrando, né, como você vai conseguir, né, interligar os seus componentes de rede, a qual eu já falei que a gente vai começar a chamar de hosts. Né? Então os hosts são os nossos, né, ativos de rede. Então, quanto a esses tipos, né, nós vimos aqui, né, ó, ao primeiro tipo aí o barra
ou barramento, né, onde a ideia aí é que a troca de informação entre esses computadores sejam, né, compartilhado um meio comum, né, de informação. O problema com esse tipo de topologia, né, que quando um computador está trocando informação com o outro, o barramento ele fica ocupado, né? Então só vai existir uma única envio de informação por vez pelo barramento. Então, se esse computador está mandando informação para esse, todo o barramento fica ocupado. Então, se esse cara no mesmo momento deseja mandar uma informação para esse outro aqui, ele não vai conseguir. Primeiro ele tem que esperar a informação desse chegar até esse para depois esse aqui mandar de volta para cá. Então, lógico, né, numa rede simples como essa, isso daqui é tranquilo. Agora imagine aí uma rede onde tem aí 100, 200 computadores interligados. Né? Isso daí geraria, né, várias informações obsoletas. Como assim, professor? Se esse cara está mandando informação para esse, e ao mesmo tempo esse deseja mandar informação para esse cara vai mandar informação. Só que quando chega no barramento, o barramento está ocupado, aí a informação não vai, esse aqui fica tentando. Até na hora que ele consegue ver que o barramento está livre, aí a informação vai. Então, beleza. Agora, multiplique isso aí por 50 informações. Então, vai ficar realmente, né, muito ocupado o barramento. Então, tá aí, né, a demonstração, né, de como funciona, até aumentando aí o número de computadores. Então, esporadicamente, quando você vai aumentando, né, a quantidade de computadores, acaba tendo aí realmente um número muito grande de informações que vão ocupar essa rede. Aí nós temos a topologia em anel, né, que nada mais é do que uma topologia em barra, só que agora eu consigo fechar o elo. Imagine que aqui, ó, né, seria um corte. Né? Se eu cortar aqui, eu transformo essa topologia em uma topologia barra. Se eu junto as duas extremidades, né, ó, se eu pego essa extremidade aqui e junto com essa outra extremidade, eu transformo agora esse barramento, né, num barramento em anel. Né? E veja que isso daí, ó, de certa forma, facilita a troca de informação. Né? Porque esse cara aqui pode mandar informação para esse e ao mesmo tempo que esse pode mandar para esse. Por quê? Porque esse segmento, né, do anel, a única parte do segmento do anel que vai estar ocupada vai ser essa. Então, essa outra parte do segmento aqui, ela vai estar livre, certo? Pessoal, tanto o barramento quanto a topologia em anel, elas não são mais utilizadas. Por quê, professor, não são mais utilizadas? Porque essas informações antigamente, elas eram, quando eu mando uma informação, por exemplo, daqui para cá, a galera, todo mundo aqui vai ter acesso a essa mesma informação, certo? Porque o equipamento, né, que é utilizado aqui, né, para troca de informação, ele não sabe abrir o pacote e identificar quem é o destinatário, ele manda para todo mundo, certo? Então, qualquer pessoa, né, qualquer computador que esteja na rede consegue capturar esse pacote. Aí nós temos o barramento estrela. Né? O barramento estrela ele necessita de um centralizador de rede, né? E os equipamentos se conectam a ele. Né? Inicialmente, quando essa topologia foi criada, né, era uma espécie ainda de topologia, era uma espécie de avanço da topologia anel e barra. Certo? Ainda assim, logo no início desse tipo de topologia, por exemplo, se eu quero mandar a informação desse computador que está bem aqui, ó, para esse outro computador que está desse lado de cá, esse camarada vai mandar para esse centralizador e quando essa informação chega aqui, esse centralizador replica essa informação para todo mundo. Ou seja, não deixa de ser uma topologia anel e barramento. Só que agora ele vai ter que ter um equipamento de centralização. A facilidade da topologia anel é de você adicionar novos equipamentos na rede. Você não precisa parar a rede para você adicionar um novo equipamento à rede. Diferentemente daqui, ó. Se eu fosse adicionar um novo computador na rede aqui, eu tinha que romper, né, o anel aqui dessa estrutura e colocar um novo equipamento aqui. Enquanto eu faço esse procedimento,
toda a rede para. Toda a rede deixa de funcionar. A mesma coisa acontece basicamente aqui com o barramento. Quando eu quero adicionar um componente aqui, eu tenho que fazer um rompimento aqui em alguma parte da barra para adicionar. E teoricamente, se eu quero mandar uma informação de um lado para o outro, isso aí vai acabar, né, tendo uma perca de tempo e os computadores vão parar de funcionar durante algum tempo. Então tá aí a topologia em árvore, já é a junção das topologias centralizadoras, né, como a gente viu aí anteriormente, né, dessas topologias chamadas de estrela, né? Só que veja que agora tem um centralizador do centralizador. Então, para que eu tenha uma topologia em árvore, eu preciso ter vários segmentos centralizados, vários estrelas, né? Então, tem uma estrela aqui e outra estrela aqui. Esses caras estão interligados através de um centralizador, ou seja, de um cara que já vem, está interligando centralizadores, certo? Pessoal, mais na frente a gente vai entender, agora nessa segunda parte da nossa disciplina, o que são esses centralizadores, né? Então, por exemplo, esses centralizadores aqui, eles podem ser switches ou hubs, né? E aí a gente vai entender, né? E pode ser também aqui nesse exemplo aqui, um roteador. A gente vai começar a entender o que é um switch, o que é um roteador, o que é, né, um hub, e aí por diante. Temos aí também topologias híbridas que acabam misturando esses tipos de topologias, como a gente acabou de estudar, né? Então, eu posso ter duas estrelas sendo interligadas por um barramento. Dentro de uma topologia anel eu posso ter as estrelas, né? Então, com o avanço aí do uso de computadores, né, começou aí então a surgir, né, essas topologias híbridas. E a topologia Nash, né, é talvez o que a gente tem de mais avançado aí hoje, né, nas nossas topologias. Essa topologia chamada de topologia Nash, galera, por exemplo, é muito utilizada nas redes Wi-Fi, né? Então, existem alguns equipamentos mais avançados, né, que conseguem, né, trabalhar essa topologia Nash ou a malha, né, onde um computador ele se interliga diretamente com o outro, né? Então, com essa tecnologia Wi-Fi, né, esses Wi-Fi mais modernos, eles conseguem fazer esse tipo de coisa aqui, certo? Fazer com que o computador se interligue diretamente. Então, quando você conecta-se uma rede, né, de um roteador que tem esse tipo de tecnologia, ele viabiliza, ele gerencia a sua interligação direta com outros equipamentos que estão dentro da mesma rede. Desculpa aí. Outra coisa que foi trabalhada também nesse conteúdo para a nossa prova foi os tipos de dados, né, dos tipos de transmissão dos dados, que é o unicast, né, que a informação sai de um computador diretamente para um outro computador, isso no singular, né? Então eu estou mandando informação de um para um. Eu tenho a transmissão de dados no tipo broadcast, né, que eu estou mandando uma informação de um para N, para vários. Quando eu mando informação em broadcast, na realidade eu estou mandando para todo mundo. Ou seja, esse pacote de informação que vai sair do meu computador, ele vai ser destinado a todo mundo que faz parte da rede. Quando eu mando a informação em unicast, eu estou mandando a informação específica para um computador, certo? E nós temos o multicast, né, que é a informação que sai de um computador para dois ou mais computadores específicos. Então vai para esse e para esse. E poderia ser para esse e para esse, não para o resto da rede. Certo? Então, são os três tipos aí de transmissão de dados. Pronto. Outro conteúdo também, né, que deve ser trabalhado aí também nessa prova paralela, são aí essa parte chamada de mainframe, terminais burros e clientes magros, né? Então, como a gente viu nas aulas anteriores, né, os mainframes aí são computadores que são preparados para um alto poder de processamento e de armazenamento de informações. Então, são computadores de muito grande porte, né, com poder de processamento de volume de informação absurdas, certo? Então, é para isso que se é destinados aí os nossos mainframes, certo?
Não é um computador pessoal, não é um computador que a pessoa compra para ter em casa, né? Como vocês podem observar, ele é bem grande, né? Então a ideia dele realmente são para empresas, né? Então geralmente nem empresas grandes compram eles, né? A gente acaba, né, contratando, né? Então virtualizando, comprando a virtualização. Ainda bem, né? Ainda bem, assim, eu bem que queria ter um, né? Né, João Paulo? Né, João Pedro? Bem que queria ter um bichão desse daí em casa, mas além de ser extremamente caro, né? É, eu não teria tanta utilidade assim de processamento, mas carinha desse daí é um absurdo. Só para você ter ideia, tem computadores desses aí, desses mainframes, que o encaixe do processador deles é só em gavetas. E aí você encaixa, por exemplo, 10, 20, 30 processadores tudo de uma vez num bichão desse daí. Imagina aí você colocando aí um monte de i9, né, encaixando aí vários dentro de uma gavetinha deles, e ele tendo poder de processamento aí, sei lá, não sei quantos. Agora, por exemplo, com um único computadorzão desse daqui, né, uma empresa consegue facilmente virtualizar, né, o seu parque tecnológico e trabalhar só com ele. E trabalhar o restante dos computadores somente com terminais magros. Então compra-se um servidor desse nível, né, mas aí no mainframe realmente seria um exagero. Muitas empresas fazem isso que eu estou falando, só que eles trabalham com a ideia de servidores, né, computadores, vamos dizer assim, convencionais que são bem menores do que esse. Por exemplo, lá na nossa escola a gente tem um, né? Aí tem alguns exemplos aí para vocês, né? O da NASA, o da própria Google, né? Pessoal, só um minutinho aqui, que tem uma pessoa me ligando aqui. Alô? Vamos lá, vamos voltar. Então, além dos mainframes, como vimos também, nós temos os terminais burros. Né? O que é o terminal burro? O terminal burro nada mais é do que a parte do computador que vai interagir com o servidor, com o mainframe para interligação. Ou seja, esse terminal aqui, ele é apenas uma forma de você acessar, ele é a interface de comunicação com o mainframe. Todo o processamento e todo o armazenamento de dados fica no mainframe, enquanto o terminal burro serve apenas, como o próprio nome diz, de terminal, para que você consiga ter acesso às informações e o poder de processamento que tem do outro lado. Então, lógico que aqui eu estou falando de mainframe, mas entendo que isso daqui também pode ser um servidor de menor porte, né? Um servidor para microempresas, pequenas empresas, né? Como já citado aqui o lá da escola, né? Embora lá a gente não utilize os terminais burros, né? Além dos terminais burros, nós temos aí os clientes magros, né, que são computadores que têm um certo nível de poder de processamento e que têm algumas possibilidades nele. Então, por exemplo, ele consegue acessar a internet, ele consegue fazer a instalação de pequenos aplicativos. Né? Então, hoje, mais atualmente, né, nós temos aí o Google, o Chromebook, né, como sendo uma espécie de cliente magro. Então a Google, quando ela lançou o Chromebook, ela lançou com essa ideia de ele ser um cliente magro e tudo aquilo que você precisar utilizar no computador, você vai precisar da internet, porque quem vai estar processando as informações vai ser um mainframe da Google, certo? Por outro lado, nós temos os clientes gordos, né? Que são computadores, né? São terminais, mas só que agora são computadores pessoais, convencionais, que têm um certo nível de processamento, que têm um certo nível de poder de processamento e de armazenamento, mas que eles são apenas, né, específicos para fazer a interligação. Eles são terminais e acabam interligando também, sendo interligados a servidores, certo? Então, dentro das redes nós temos essa possibilidade. Lembre, galera, que eu estou falando aqui em termos de rede, né? Porque o cara diz, professor, mas isso daí não é um PC? É, mas se ele for para uma rede, né, de uma empresa, por exemplo, muito dificilmente ele vai estar armazenando as informações e ele vai estar, como é que chama, processando as informações da empresa. Muito possivelmente, né, esse camarada ele vai estar sendo interligado a um servidor
e lá no servidor é que as informações vão estar sendo armazenadas. Então, por exemplo, lá na escola, né, lá no Moreira, funciona dessa forma. Os computadores da direção, da secretaria, da diretoria, eles são interligados ao servidor maior, né, lá aquele Dell que fica lá na sala da direção. Embora esses computadores sejam computadores que têm o poder de processamento, que têm o poder de armazenamento, mas as informações do computador, por exemplo, da secretaria, não ficam armazenadas nele. Eles mandam as informações lá para o servidor. Assim como aqueles computadores da coordenação, o computador do Roberto, o computador lá da Edna. Né? Eles são computadores desse jeito aqui, computadores pessoais que têm poder de processamento e armazenamento, mas as informações que são salvas neles não são salvas no HD dele, e sim transportadas pela rede, né, lá pela LAN, e salvas lá naquele servidor. Beleza? Vamos para o próximo assunto aqui. Pronto. Para finalizar, né, os conteúdos que serão trabalhados aí na nossa prova paralela, vai entrar aí a parte de arquitetura cliente-servidor e P2P, certo? Então é a terceira parte, quarta parte, que entra aí também na prova. A arquitetura cliente-servidor, né, é a arquitetura que geralmente nós utilizamos. E para seguir o exemplo aí que eu estou dando, né, lá da escola, lá na escola a gente utiliza essa arquitetura cliente-servidor. Então existe um servidor e existem os clientes. Então os computadores da secretaria, da diretoria, da coordenação, dos laboratórios de informática são os clientes. E o servidor é aquele que fica lá na sala da direção. Então, por exemplo, o servidor lá da escola, ele tem um serviço que ele oferece, que é o serviço de DHCP. Então, como ele está utilizando uma arquitetura cliente-servidor, todo computador lá na escola, quando você liga ele, o que é que ele faz? Ele manda uma informação pela rede pedindo um número de IP. E aí o servidor vai olhar se ele tem algum número disponível e vai distribuir para aquele camarada que fez a solicitação, certo? Então a arquitetura cliente-servidor, ela é uma arquitetura que ela é bem definida, onde de um lado eu tenho computadores que têm serviços a serem ofertados, como por exemplo armazenamento, DHCP, DNS, internet, né, um poder de processamento X para algum determinado programa, e de um outro lado eu tenho os computadores que são os clientes, que são quem usa os serviços ofertados por esses outros computadores que são do maior porte. Então é assim, né? Na grande maioria da internet, hoje, a arquitetura cliente-servidor funciona. Então, por exemplo, quando você está lendo aí o seu e-mail, o seu Gmail, por exemplo, esse aplicativo de e-mail funciona na internet. Então, os servidores que estão lhe ofertando esse e-mail são, por exemplo, servidores da Google. Né? São mainframes da Google. Quando você está, por exemplo, baixando um arquivo lá do seu Google Drive, né? Então você também está utilizando, né, um serviço de algum computador que está na internet. Você está acessando algum computador da Google para baixar aquele arquivo ou para colocar aquele arquivo lá. Quando você está acessando a internet, né, uma página na internet, por exemplo, o site Miséria, você está acessando a informação em algum servidor que está hospedando esse site, certo? E quando você está imprimindo, por exemplo, lá na escola, né, também funciona dessa forma, né? Quando a Edna ou o Roberto manda imprimir alguma coisa, na realidade ele está mandando para o servidor. E esse servidor manda para a impressora que está centralizada nele. Então é assim que funciona. Então é um cliente na arquitetura cliente-servidor. O outro tipo de arquitetura que a gente estudou foi a chamada de P2P, ou P2P, ponto a ponto, né, que são os nomes aí dados a essa arquitetura. Né, onde, na realidade, nesse tipo de arquitetura, não existe uma definição específica de quem é o cliente e quem é o servidor. A arquitetura P2P, na realidade, em um determinado momento você é cliente e em outro determinado momento você é servidor. Então, é bastante utilizado, né, por esses tipos de aplicativos como os torrents. Né?
Então, eu tenho um arquivo de música aqui que esse cara quer baixar. Então, ele vai acessar o teu computador e vai baixar essa música. Já esse cara aqui, ele está querendo baixar um filme que está aqui nesse outro computador. Então, esse cara aqui vai ser o cliente, esse cara vai ser o servidor. Então, nada impede de que em outro momento o papel se inverta. Né? Esse filme que você acabou de baixar desse computador veio para cá. Agora, esse cara também quer esse filme. Então, ele pode baixar de você ou dele. Só que como ele não tem uma conexão direta, ele vai baixar de você. Ó, porque a rota vai estar mais próxima. Então, na arquitetura P2P, você faz o papel dos dois. Você tanto é cliente, quanto você é servidor. Em um momento você pode ser cliente, em outro momento você pode ser servidor. Na verdade, ao mesmo tempo você é cliente e servidor. Né? Você pode estar, por exemplo, no mesmo segundo, baixando uma música do computador. Esse computador aqui pode estar baixando uma música desse computador, e ao mesmo tempo que esse computador aqui pode estar baixando um vídeo que está, né, aqui nesse computador. Então esse camarada aqui ele pode ser cliente e servidor ao mesmo tempo. Beleza? Então aqui tem alguns programas que são bem populares aí, né, do uso do P2P, né, os torrents da vida, né, e eu passei um exercício. Pronto, para finalizar, né, essa parte aqui referente ao modelo OSI e o modelo TCP/IP, né, não vai ser cobrado. Galerinha, alguma dúvida ainda aí a quanto a essa parte da nossa disciplina ou não? Só para deixar vocês já um pouco atentos, né, nas próximas aulas nós vamos começar a trabalhar os meios de transmissão, certo? Então a gente vai começar a estudar, né, os cabeamentos, os tipos de cabeamento, né, no caso com cabeamento com pá trançado, né, a gente vai começar a estudar fibras óticas, né, o meio de comunicação através de Bluetooth, ondas de rádio, etc. Certo? Então esses aqui vai ser o nosso próximo conteúdo, beleza? Galera, alguma dúvida quanto à prova aí? Quem vai fazer a prova da paralela, tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Mesmo aqueles que não vão fazer a paralela. Tem alguém que esteja com dúvida? Não só sobre o conteúdo, mas também sobre a avaliação. Ou sobre o conteúdo, não, né? Tá, deixa eu aproveitar aqui para falar uma coisinha que eu acho que aconteceu semana passada e que ficou meio chato aí, certo? Vocês devem ter visto aí o pessoal aí querendo conversar comigo, mas né, no WhatsApp semana passada, e aí eu vou deixar de alerta aqui para vocês, né, para todos vocês. Eu nem lembro quem foi a pessoa, e não é o objetivo aqui falar, né, da pessoa em específico, mas alertar vocês sobre um determinado cenário. Pessoal, enquanto professor, eu tenho um horário específico com vocês, certo? Eu vou até abrir aqui meu horário para mostrar isso aqui para vocês, certo? Cadê? Tá aqui. Então, ó. Todo mundo consegue visualizar aí o meu horário? Sim, né? Então, meu horário de trabalho, pessoal, no Moreira de Souza, eu trabalho de segunda a quinta-feira, da sexta aula à nona. Embora, por exemplo, hoje eu não tenho a nona aula, por exemplo. Né? Então, isso aqui é um horário vago meu, certo? Mas, professor, eu só queria uma informação no seu WhatsApp. Certo, pessoal? Só quero que vocês entendam o seguinte. Nos horários livres aqui, ó, por exemplo, durante a manhã eu trabalho em outra instituição, certo? E no período da noite também, certo? Das 8 horas da noite até as 22 horas eu trabalho em outra instituição. Das 8 horas até meio-dia eu também trabalho em outra instituição, certo? Então, não me nego, né? Acho que eu nunca me neguei a dar nenhuma informação a vocês, certo? Só quero que vocês entendam e compreendam que eu nem sempre estou disponível 24 horas por dia e 7 dias por semana somente para vocês. Eu tenho outras obrigações com outras instituições e com outras turmas, certo? Então, geralmente o horário que eu tenho com vocês é a segunda-feira, esse horário, e a quarta-feira, esse horário aqui, certo?
Fiquem à vontade para mandar informações para mim, mas nem sempre eu vou conseguir responder com agilidade. Em especial agora, essa semana passada, que a gente estava passando por um processo de migração de sistema lá na instituição e realmente estava muito complicado, certo? Então espero que vocês compreendam, não fiquem chateados. Né? Eu vi o dilema lá que gerou, né, no grupo, não quis discutir lá no grupo. Né? Procurei a pessoa em específico, conversei com ela e expliquei a situação. Não sei se a pessoa entendeu ou não, mas eu espero estar tratando com pessoas maduras que compreendam isso aqui. Tá? Então, eu trabalho no Moreira, mas eu não estou 24 horas disponível e 7 dias da semana também disponível somente para o Moreira. Então, não me recusa em nenhum momento, né, a tirar dúvidas de vocês. Manda lá, quando eu tiver um tempinho, pode ter certeza que eu vou responder, certo? Nem sempre eu vou conseguir responder com uma certa agilidade, mas, né, na medida do possível, eu vou conseguir responder vocês sempre por lá, certo? Em especial, se você tem dúvida, eu vou até deixar uma dica. Né? Eu acho até melhor, né, as dúvidas e tudo mais serem colocadas no próprio Google Classroom, certo? Porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos, certo? Então, tem alguma dúvida? Bota aqui, ó, vai lá, faz um comentário aqui no Google Classroom, né, da disciplinazinha de redes, que aí eu posso sanar aquela sua dúvida por aqui, certo? Já facilita bastante pra gente. Primeiro, outra coisa, né? Desculpem aí quem se sentiu ofendido pelo que eu estou dizendo aqui ou pelo que eu falei, né? Não só a ela, mas a qualquer outro que esteja também ouvindo aqui agora. Mas, pessoal, eu quero que vocês também entendam, né, o papel da gente, professor, nesse momento, tá? Se vocês acham que para vocês está complicado, né, esse momento de aulas remotas, para a gente pode ter certeza que está triplicado, porque está dando muito trabalho, é muita coisa que a gente tem que dar de conta agora de uma vez só, certo? Então, espero que vocês compreendam aí. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, algum comentário, ou podemos finalizar? Beleza, Fabrício. Só dando um feedback também a você, viu, Fabrício? Eu conversei com a DT naquele dia, certo? Expliquei para ela a situação e ficou tudo tranquilo, viu? Mas, de novo, peço a vocês paciência, calma, certo? E vamos deixar de gerar polêmica onde não existe, certo? É saber tratar as coisas com maturidade. Beleza, galera? Abração aí, qualquer dúvida, né, ainda estarei até às 14 horas e 40 minutos ainda disponível aí para vocês, para caso alguém queira tirar mais alguma dúvida. Tranquilo? Abraço aí a vocês e até mais. Vou pausar aqui a gravação. Até mais.